As saúvas, elas cortam muito as folhas das plantas. Mas será que as saúvas se alimentam dessas folhas que cortam? No final desse vídeo, eu vou responder a essa pergunta. Neste vídeo, vamos falar sobre cadeias alimentares, matéria e energia nos ecossistemas. Olá, eu sou a professora Tatiana Lobato. Se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí e já vai deixando o seu like. Não importa o ambiente onde o ser vivo se encontra, em qualquer um deles ele vai precisar de nutrientes. Seja um macroecossistema ou um microecossistema, seja uma floresta, uma lagoa, um oceano ou uma árvore, todos os seres vivos vão precisar de alimento. O local onde nós encontramos os seres vivos é chamado de habitat. E o que ele faz nesse local, o modo de vida, as relações com outros seres vivos, nós vamos chamar de nicho ecológico. O ecossistema é formado por fatores abióticos, que não está relacionado aos seres vivos, podem ser físicos, químicos ou geológicos, e também fatores bióticos, que estão relacionados aos seres vivos. Os seres vivos apresentam dois tipos de nutrição. Eles podem ser autotróficos, autopróprio, tróficos, alimento, consegue produzir o seu próprio alimento, ou então podem ser heterotróficos, héteros diferente, tróficos, alimentos. Ele procura alimentos em outros seres vivos. Imagina colocar no mesmo local um coelhinho fofinho, uma cobra e um gavião. Quem sairia vivo daí? Cadeia alimentar trata das relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Observe a sequência. A alga serve de alimento para a lapa, que serve de alimento para a estrela do mar, que serve de alimento para a gaivota. Com base na capacidade de produzirem ou não seu próprio alimento, os seres vivos podem ser autotrófico ou heterotrófico. Os autotróficos também são chamados de produtores. Os heterotróficos podem ser consumidores ou decompositores. No nosso exemplo aqui de cima, a alga é um produtor. Lapa, estrela do mar e gaivota são exemplos de consumidores. Produtores são organismos capazes de fixar a energia luminosa do Sol sob a forma de energia química. Por isso são chamados de autótrofos. Eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os organismos fotossintetizantes ou produtores fotossintetizantes são aqueles que utilizam a energia do Sol. Alguns exemplos: alga, planta e bactérias fotossintetizantes. Esses organismos realizam a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Os organismos capturam água e sais minerais e o gás carbônico do meio ambiente e, com a ajuda da energia luminosa do Sol, transformam esses elementos em glicose, água e oxigênio. Então nós temos aqui a equação da fotossíntese. Com a água, oxigênio mais a energia do Sol, esses organismos produzem glicose, água e O2. Os produtores quimiosintéticos, eles não usam a energia luminosa do Sol, e sim a energia de algum elemento químico. Isso ocorre em certas bactérias. Algumas bactérias pegam a amônia mais o oxigênio e transformam esses elementos em dióxido de nitrogênio, mais hidrogênio, mais água, mais energia para elas. Já os consumidores são organismos que não produzem seu alimento. Eles são chamados de heterótrofos e nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente. Nós vamos ter os consumidores primários, C1, são os herbívoros e os parasitas de plantas. Nós vamos ter os consumidores secundários, que são os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros.
Os consumidores terciários, que são os carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários. Os consumidores quaternários, que são os carnívoros que se alimentam dos consumidores terciários. Já os decompositores decompõem matéria orgânica morta num processo natural de reciclagem da matéria. Então, numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição de cada organismo na cadeia, tá? Então não esqueça, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. As plantas ocupam o primeiro nível trófico, os herbívoros o segundo e os carnívoros o terceiro nível trófico. De maneira geral, vamos classificar os seres vivos nas cadeias alimentares. Então, eu tenho aqui uma cadeia. O capim, que serve de alimento para o grilo, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para a siriema. Qualquer um desses organismos, quando morre, em qualquer hora da cadeia, eles vão ser usados, pelos decompositores, fungos e bactérias, vão servir como nutrientes. Quanto ao hábito alimentar, o capim pode ser chamado de produtor, porque produz o seu próprio alimento. Já o grilo, ele é um herbívoro. Sapo, cobra e siriema são carnívoros. Quanto ao grau de consumo nessa cadeia, o capim é o produtor, o grilo é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, cobra, terciário e siriema, quaternário. Em relação ao nível trófico, o capim é o primeiro nível trófico, o grilo, o segundo, o sapo, o terceiro, a cobra, o quarto e a siriema, o quinto. Você pode estar se perguntando como é que fica os onívoros, que são aqueles animais que se alimentam de planta e também de outros animais. Os onívoros, eles não entram, na representação das cadeias, mas nós vamos encontrá-lo nas teias alimentares. Então, quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas vão indicar o caminho do trajeto do alimento. Outro exemplo de teia alimentar, Eu tenho aqui os produtores, tanto na cadeia quanto na teia, os produtores sempre vão ser a base, da alimentação. E aí eu tenho vários organismos se alimentando do produtor, E eu tenho vários organismos se alimentando do consumidor primário. Nesta imagem, podemos observar o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Os produtores é o que produz mais energia. Depois vem os consumidores de primeira ordem, os de segunda ordem e os consumidores de terceira ordem. Observem que parte da energia é retida pelo próprio sistema do organismo vivo e a outra parte da energia é perdida. O organismo precisa se manter vivo, então ele gasta energia. Os produtores é a base do fluxo de energia e é o que produz mais energia ao longo da cadeia. Também vou tendo a diminuição da energia disponível. A energia ela vai diminuindo à medida que ela vai passando de um organismo para o outro. Vamos falar então sobre o desequilíbrio na cadeia e teias alimentares. Eu tenho um exemplo aqui de uma cadeia alimentar. Eu tenho aqui um produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Esse gavião aqui, diminuiu essa região onde eles existem, ou desapareceu. Diminuiu ou desapareceu. O que vai acontecer com a quantidade de cobra? Vai aumentar ou vai diminuir? Exatamente, vai aumentar. Se não tem um predador, então elas vão aumentar de quantidade. Ora, se aumentar a quantidade de cobra, o que vai acontecer com a quantidade de população de sapo? Aumentar ou diminuir? Lógico, muito bem, vai diminuir. Se diminuir a quantidade de sapos nesse local, nessa região, o que vai acontecer com a população do gafanhoto?
Aumentar ou diminuir? Exatamente, vai aumentar. E se aumentar, coitado, né, do pezinho de milho, coitado dos produtores. Chegamos ao fim do vídeo e vamos responder a pergunta feita lá no início. Não, as saúvas, elas não se alimentam das folhas que cortam. Elas levam essas folhas para o formigueiro e lá deixam apodrecer. Com o apodrecimento surgem os fungos, que são decompositores. E aí sim, a saúva se alimenta dos fungos. Então tá vendo como a natureza é esperta? A saúva leva comidinha para o fungo. E o fungo vai ser a comida da saúva. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E a gente se encontra no próximo vídeo. Bora?